A revisão agora, revisãozinha básica nossa, é a revisão sobre tipos de rochas. O meu objetivo nessa revisão aqui não é ficar falando sobre os processos propriamente ditos de formação de rocha, igual tem as aulas lá já disponíveis, tá? Eu vou acabar falando disso inevitavelmente, mas a ideia é fazer uma revisão bem breve aqui para a gente, tá? A matéria, chamada tipos de rochas, nos vestibulares, ela pode vir com um nomezinho um pouquinho mais elaborado, que é petrologia. Petro, rocha, logia, estudo. Ou ainda litologia. Lito, rocha, logia, estudo. Então, petro e lito tem exatamente o mesmo sentido, tá? Então, qualquer um dos dois que vocês encontrarem em vestibulares, exercícios, etc., querem dizer basicamente a mesma coisa. São conceitos diferentes, tá? Porém, na essência da coisa, eles caem no mesmo lugar. A petrologia trata basicamente dos processos de formação das rochas, como elas se formam, como elas se originam, que tem a ver com aquele ciclo das rochas que nós estudamos. Como que uma rocha vira outra, como que todo o processo de formação. E a litologia estuda a rocha em si. Então, quando eu falo de rocha magmática, a litologia vai estudar a rocha magmática, o ser, o indivíduo rocha magmática, sua composição, a mineralogia, a cristalografia, que são elementos químicos e físicos da formação dessa rocha. Então, estuda a rocha e a petrologia estuda o processo de formação. Mas, basicamente, nos vestibulares, os dois conceitos eles chegam no mesmo lugar, que é a rocha em si, né, que é o estudo dos tipos de rocha. Bom, o primeiro tipo de rocha, igual a gente fez na aula de ciclo petrológico, ou ciclo das rochas, que é a chamada rocha-mãe de todas, é a chamada rocha magmática, também conhecida como rocha ígnea. Beleza? A palavra ígnea vem de fogo, a ideia de ignição, tá? De fogo. Então, a rocha magmática, ela também é conhecida como rocha ígnea, porque ela vem do fogo, na verdade, ela vem do magma, beleza? Que é o material do interior da Terra, que nada mais é do que rocha fundida, formada a partir das altas temperaturas e pressões do interior da Terra. Essa rocha magmática, ou rocha ígnea, ela é dividida em dois tipos. Espera aí que eu vou fazer um negócio diferente aqui, que eu ia puxar uma seta grande, vai ficar pequena agora. Ela é dividida em dois tipos, tá? E os tipos de rocha magmática dependem, para que eles existam, eles dependem do tempo de solidificação do magma. Beleza? A divisão das rochas magmáticas, a divisão está diretamente associada ao tempo de solidificação do magma. Dependendo se for rápido ou se for lento, a gente divide as rochas magmáticas em dois tipos. O primeiro tipo, que não tem ordem aqui na verdade, é a rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Essa rocha magmática ela é derivada do vulcanismo, do extravasamento magmático, de jogar o magma para fora da crosta terrestre. Então, a gente depende de erupções vulcânicas ou de derrames magmáticos, por exemplo, para que esse magma entre em contato com a atmosfera terrestre ou com água do fundo do oceano e passe por um processo de solidificação rápida. Então, para ser chamada de rocha magmática extrusiva, ela tem que ter uma solidificação rápida. Beleza? Isso é o que vai caracterizar uma rocha magmática extrusiva. Via de regra, a gente associa, nos vestibulares, na geografia, na geologia de modo geral, via de regra, a gente associa a solidificação rápida com o extravasamento magmático, tá? Teoricamente, só tem solidificação rápida com extravasamento magmático, tá? Mas o que vai caracterizar a rocha magmática extrusiva não é o extravasamento, mas é a solidificação rápida, e para ela solidificar rápida precisa do extravasamento. Com essa solidificação rápida, essa rocha magmática extrusiva, ela passa a ter basicamente duas características.
A primeira, ela é uma rocha homogênea, ou seja, na visualização, a gente enxerga a rocha com um mineral só, com uma cor só, tá? Ela passa a ter uma cor porque todos os minerais que compõem essa rocha, eles se solidificam exatamente ao mesmo tempo. Então ela passa a ter apenas uma cor. Normalmente é uma rocha preta, é uma rocha bem escura, tá? Quando solidificam todos os minerais. Lembrando que o magma ele é composto por mais de 500 minerais. Cada um tem a solidificação na sua temperatura e pressão ideal. Só que aqui, como a solidificação é muito rápida, de choque térmico, significa que todo mundo endurece de uma vez só. E aí a cor fica homogênea. Essa é a primeira característica. E é uma rocha chamada de rocha rúctil. O que é uma rocha rúctil? Eu já falei disso daqui em outros momentos. A rocha rúctil é uma rocha extremamente dura e que ela quebra com muita facilidade, uma rocha quebradiça, tá? Então ela não é uma rocha que seja maleável. As rochas sedimentares normalmente são maleáveis. A rocha rúctil, nesse caso a rocha magmática extrusiva, e as magmáticas de modo geral são assim, ela quebra com muita facilidade, beleza? Então, extrusiva ou vulcânica, solidificação rápida marcada pelo vulcanismo, é uma rocha homogênea, normalmente uma cor só, via de regra, uma rocha preta. Ela é rúctil, ela é dura e ela quebra com muita facilidade. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. O principal tipo de rocha, então repara que isso tudo que eu falei até aqui é o que a gente chama de petrologia. Eu estou explicando o processo de formação. O principal tipo de rocha, exemplo de rocha formado por esse processo, agora é a litologia, é o famosíssimo basalto. O basalto é uma rocha preta, escura, pretona mesmo, quebra com uma certa facilidade, a gente consegue quebrar até com a mão, assim, e é uma rocha originada de processos vulcânicos, de extravasamento magmático. Tanto é que a dorsal oceânica, a gente viu da separação de placa tectônica, é formada basicamente de basalto. Os cones vulcânicos são formados de basalto. O fundo do oceano, o assoalho oceânico, a maior parte das rochas, basalto. Então a gente tem a formação desse basalto, tá? O basalto é uma rocha. Toda rocha, quando ela fica exposta aos agentes externos, a água, a temperatura, sol, aos agentes biológicos, isso tudo é matéria da semana que vem, inclusive, tá, galera? Que a gente aprofunda no estudo. Alguns agentes biológicos decompositores. Quando essas rochas, aqui exemplo basalto, ele fica exposto a esses agentes que decompõem essa rocha, o basalto vira sedimento, ele vira grãozinho, que a gente chama de solo. O principal solo derivado do basalto é chamado de, no caso do Brasil, terra roxa. Onde esse solo de terra roxa acontece no território brasileiro? Ele acontece no Paraná, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Esse solo de terra roxa é um solo extremamente fértil, porque ele é formado pelo basalto, que é formado por magma. E o magma, composição química, tem muito magnésio. E o magnésio ele é fundamental para o desenvolvimento vegetal. O magnésio é um dos elementos que tem no manto, tá? Na astenosfera. Então, o solo de terra roxa é um dos solos mais férteis do planeta Terra. Existe um solo que é compatível a esse solo de terra roxa, que ele existe lá na Rússia, na região da Chechênia, na Rússia, que é chamado de Chernozem. É um similar do terra roxa. Tá? Terra roxa é no Brasil, e tem um solo chamado de Chernozem. Ele acontece lá na Rússia, que é um dos solos também, junto com terra roxa, dos mais férteis do mundo, também de origem vulcânica, tá? Ele está na Chechênia, ele está na Ucrânia, que é um solo extremamente fértil. No caso do Brasil, terra roxa, a terra, claro, não é roxa, tá, gente? É uma terra bastante escura, assim, um vinho meio amarronzado, tá? Derivado da decomposição desse basalto. E aí, quando os italianos vieram aqui para o Brasil e foram ocupar essa região, eles chamavam de terra rossa, que é uma terra vermelha, né? Um vermelho escuro, um vinho. Terra rossa, e que ficou no aportuguesamento como terra roxa, tá? Mas a terra não é roxa propriamente dita, não. No caso do Brasil, de novo,
o solo de terra roxa, ele foi muito utilizado, tem até uma questão na lista de exercício, para o cultivo do café. O ciclo do café, especialmente São Paulo, Rio e sul de Minas, e mais tarde o Paraná, ele utilizou-se do solo de terra roxa com alta fertilidade para conseguir cultivar. Tranquilo? Dúvida aqui, meu povo? Gente, vestibular adora isso, tá? Terra roxa, então, pelo amor de Deus. Ficou tranquilo? Legal. O outro tipo de rocha magmática é a rocha magmática intrusiva, ou também conhecida como plutônica. Beleza? Então tem a extrusiva ou vulcânica e a intrusiva ou plutônica. O nome plutônica vem de Plutão, que é o deus do submundo. Então a gente está falando do interior da Terra. Significa que essa rocha magmática intrusiva ou plutônica, ela terá uma solidificação lenta. Ela vai se formar dentro da Terra ou dentro da litosfera, nas câmaras magmáticas que solidificam muito lentamente. Se a solidificação é extremamente lenta, a gente pode falar aqui de alguns bilhões de anos, significa que ela vai ser uma rocha heterogênea. Visualmente, todas as rochas são heterogêneas, tá, gente? Todas as rochas são formadas por vários minerais, então, quimicamente, todas elas são heterogêneas. Quando eu coloco aqui homogêneo ou heterogêneo, eu estou falando no visual, tá? Ao enxergar. É uma rocha heterogênea. Significa que ela vai ter várias cores. Porque cada mineral, quando solidifica, tem uma cor específica. Por exemplo, tem um mineral que chama mica, que é preto. Tem um mineral que chama feldspato, que é branco. Tem um mineral que chama quartzo, que é transparente. Então, cada mineral desse, quando ele solidifica, ele fica nessa cor. Branco, preto, transparente, cinza, verde, azul, marrom, vermelho e por aí vai. Tem várias cores. Com isso, essa rocha ela fica heterogênea, só que ela se transforma também na rocha mais dura que existe no planeta Terra. Se ela é dura, ela é rúctil. Por que ela é muito dura? Porque cada mineral foi solidificado na temperatura ideal. Então, aquele mineral, que é um agregado de elementos inorgânicos, aquele mineral ele tem a cristalografia, a sua organização química, os ângulos entre os elementos químicos que o formam, daquelas ligações químicas, cada ângulo daquele ali é perfeito para aquele mineral. Significa, então, que ele vai ficar muito duro, muito cristalizado. Por isso ela é rúctil, se transforma na rocha de maior dureza do planeta Terra e, portanto, quebra com uma relativa facilidade. Ela não tem nenhuma maleabilidade. Para a gente dar exemplo desse tipo de rocha aqui, vou mudar a cor aqui só para ficar bonitinho. Para dar exemplo desse tipo de rocha, que é uma rocha intrusiva, solidificação lenta, várias coisas, a gente enxerga esses cristais a olho nu, a gente vai ter o granito, que é a rocha mais abundante, eu já falei isso, no planeta Terra. Por que ela é a mais abundante? Porque a crosta terrestre, ela demorou 1,5 bilhão de anos para ser formada. Então, foi 1,5 bilhão de anos demorando para solidificar o magma e virar a crostinha terrestre. Significa que a crosta terrestre primordial, lá quando ela foi formada, há 3 bilhões de anos atrás, ela era formada basicamente de granito. E é esse granito que está aqui perto da superfície que a gente explora, tá? Que a gente retira sedimentos que cobriram esse granito e consegue chegar nele para explorar. Esse granito é uma rocha extremamente dura, beleza? E diferente do basalto, que vira um solo muito fértil, que é o café, utilizado no cultivo do café, o granito ele pode virar solo fértil, tá? Ou não, depende muito da condição climática, mas o grande uso desse granito está na construção civil. Com certeza, muito de vocês aí tem granito em casa, né? Seja em bancada de pia, seja em piso, parede, alguma coisa assim, vai ter o granito em casa. Por que ele é usado na construção civil? Por causa da sua resistência. Muita gente acha bonito também, tem uma questão estética, e também por causa da resistência. Se é a rocha mais dura que existe no planeta Terra, significa que você pode jogar água na bancada da pia, que o granito vai continuar daquele jeito para sempre. A casa vai desfazer e o granito vai estar lá do mesmo jeito.
Se você coloca ele no piso, a resistência dele é muito grande. Isso faz com que ele se torne mais caro, e a estética também, porque ele é bonito, também faz ele ficar mais caro. Então você vai pagar por uma pedra que vai ficar para sempre na sua casa, a não ser que ele quebre, porque ele não tem muita maleabilidade, né? Então ele é muito resistente, porém, ao mesmo tempo, ele quebra com uma certa facilidade, porque ele não movimenta. Tranquilo? Os dois tipos de rocha basicamente magmática dependem do tempo de solidificação. Dúvida, meu povo? Bom, o segundo tipo, para a gente rapidinho aqui, é chamada de rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela depende de um outro tipo de rocha para que ela possa existir, tá? Então, quando a gente fala de rocha sedimentar, estamos falando de uma rocha que já existe, e aí vai valer uma observação. Eu estou colocando um exemplo aqui, igualzinho eu fiz na aula lá, que é uma rocha já pré-existente, que a gente coloca o símbolo em cruzinha. Toda vez que a gente coloca o símbolo em cruzinha, igual está aqui, isso é uma regra, por isso os vestibulares partem do princípio que vocês já sabem disso. Isso daqui é a representação de rocha cristalina. O que é uma rocha cristalina? Para dar o exemplo, é a rocha magmática intrusiva ou plutônica, onde a caneta está aqui, a ponta dela. O granito é uma rocha cristalina, não é uma rocha transparente. Tá? Cristalino não é transparente, mas é uma rocha que a gente enxerga os cristais, os minerais solidificados. Então, toda vez que tiver cruzinha assim, é uma rocha cristalina. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente acabou de ver esse tipo de rocha aqui em cima, tá certo? Então, a gente tem essa rocha cristalina. Essa rocha cristalina, ela vai sofrer a ação de agentes exógenos. Por exemplo, a variação da temperatura, que vocês vão entender legal nas aulas da semana que vem. Então, a gente vai ter a variação da temperatura, o solzinho. A gente vai ter a atuação da água, que é o agente externo mais importante na transformação. Isso daqui é uma nuvem, tá, meu povo? A ação da água. E nós temos também a ação de alguns vegetais e micro-organismos atuando para fazer a transformação dessa rocha em sedimentos. Os sedimentos nada mais são do que os grãos formados a partir da desagregação da rocha. Para desagregar uma rocha, transformar o granito em areia, a gente precisa da ação desses elementos externos. Esses sedimentos, eles serão, em função da ação da água, por exemplo, transportados, que é o que a gente chama de erosão. Então, o primeiro processo é chamado de intemperismo, para colocar na ordem aqui. Intemperismo, que é a transformação da rocha em sedimento, em grãozinho. Esse intemperismo, esse sedimento, ele vai ser erodido, e a partir dessa erosão, a gente vai ter a deposição desse material nas porções mais baixas desse relevo. Então, a gente vai ter a deposição desse sedimento na parte mais baixa. Então, a gente tem o intemperismo, a erosão e a deposição, também conhecida como sedimentação, por isso rocha sedimentar. Beleza? Então, depositou. Legal. Quando deposita esse material, é como se a gente estivesse fazendo aqui um grande pacote, várias camadas, um grande bolo, tá? Com várias camadas de sedimento, de grãozinho. O grão é sedimento, é solo. Para isso virar rocha, os grãos têm que colar um no outro. Como que a gente faz para colar? Da deposição, um grão colar no outro, a gente dá o nome de diagênese ou litificação. Litificar, galera, significa virar rocha. Lito é rocha. Então, todo processo que faz um material virar rocha é litificação. Por exemplo, a solidificação do magma aqui é litificação também, pode usar essa expressão, porque a gente está fazendo o magma virar rocha, ficar duro. Aqui eu estou fazendo sedimentos virarem rocha, grudar um no outro, ficar duro, virar rocha. Então, eu fiz uma rocha virar sedimento com intemperismo, transportei com erosão, depositei nesse pacote, nessas várias camadas de bolo aqui de sedimentos, cada um depositado numa época, a gente vai fazer a diagênese ou litificação. Aí vem um detalhe, tá? Quem quiser fazer USP, Unicamp, presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Essa diagênese ou litificação, ela é dividida em 3 tipos, beleza? Ou 3 processos, melhor dizendo. Um deles é o processo chamado de compactação.
A compactação é quando, pelo peso dos pacotes dos sedimentos, a gente comprime um grão no outro e essa compressão faz com que eles se fundam, grudem. E isso produz uma rocha. Essa compactação, ela produz uma rocha sedimentar, vou mudar a cor aqui de novo, chamada de rocha sedimentar terrígena. É a rocha sedimentar formada por terra, por grão, por areia, por pequenas pedras fundidas umas nas outras. Ela é rocha sedimentar terrígena, ou também conhecida como rocha sedimentar clástica, porque clasto significa sedimento, tá? Então é a compactação, a fusão de sedimentos. O principal tipo de rocha formado desse jeito aqui é chamado de arenito. É a rocha sedimentar mais comum que existe. Igual aqui o granito é a mais comum, aqui é o arenito é a mais comum. Como eu falei na aula de sexta-feira, o arenito é uma rocha meio amarelada. O pessoal coloca em volta de piscina, por exemplo, porque ela é uma rocha porosa, áspera. Então ela é menos escorregadia. Quem tem piscina em casa aí talvez tenha essa rocha em volta da piscina, assim, tá? Não é na bordinha, não, tá em volta da piscina, para quando molhar a galera não escorregar, tá? Um outro tipo de rocha, primeiro é compactação. Um outro tipo é quando a gente tem um processo químico chamado de cimentação. A cimentação é um processo químico de união dos grãos, tá? É igualzinho um cimento mesmo, né? Você tem areia, tem um cimento, coloca água, produz uma reação química e o cimento gruda um grão de areia no outro e forma uma rocha, que não é uma rocha, né? Fica duro. A cimentação é um processo químico de transformação de sedimentos em rocha. O grande exemplo de cimentação é quando a gente tem a formação de uma rocha chamada rocha química, porque é uma reação química que produz essa rocha, ou uma rocha chamada de cárstica. Gente, se cair isso daqui no vestibular, a maioria erra, tá? Porque clástica e cárstica, qual que é a chance de confundir isso daqui? É 100%. Clástica vem de clasto, que é sedimento, compactação, terrígeno, arenito. Cárstica é o processo químico de formação da rocha, beleza? O grande exemplo disso daqui é o famosíssimo calcário, que eu falei na aula passada, o calcário. O calcário, por exemplo, onde ele existe, em função do intemperismo aqui, ó, que são as reações químicas, dissolução da rocha, por exemplo, a gente tem a formação de grutas, onde tem granito, onde tem calcário, por exemplo, tá? Que é formado só em ambiente marinho, eu falei isso na aula de sexta-feira. E o último tipo de rocha dessa daqui é uma rocha de origem biológica, ou seja, é o processo biológico de transformação da matéria orgânica. Essa rocha de origem biológica, mudando a cor aqui para ficar bonitinho de novo, essa rocha de origem biológica, ela é chamada de carvão mineral, que é a transformação por processos biológicos da matéria orgânica em rocha. Tranquilo? Por isso, se a gente tem matéria orgânica para virar rocha, nesse tipo de rocha, é só nesse tipo de rocha que nós vamos encontrar, por exemplo, os fósseis. O Enem adora isso, tá? Inclusive tem uma questão no simulado, se não me engano, no diagnóstico aí que fala sobre isso. A gente só tem fósseis em rochas sedimentares, tá? Então a gente vai ter fósseis. E tem também os grandes reservatórios de água. Por quê? Como a rocha sedimentar ela tem poros, quando a água da chuva cai aqui, ó, nessa rocha, a água da chuva ela consegue entrar nessa rocha, infiltrar, que ela é porosa, o granito não é poroso, e ela vai acumular em camadas mais profundas dessa rocha, formando os grandes reservatórios de água. Então, nas rochas sedimentares, a gente encontra dois recursos: fósseis e os combustíveis fósseis, e água. Não existe reservatório de água em rocha que não seja sedimentar, porque só a rocha sedimentar é porosa. Beleza? Dúvida nessa parte? Ô, Bruno. Fala. É coisa que tem um pouco a ver, mas é mais da aula dessa semana. Porque você disse lá no aquífero de Guarani que você tem a rocha sedimentar, só que por cima você tem o basalto. Como é que a água vai entrar
que o basalto, tipo, ele não é poroso, né? Como é que a água vai entrar? Aí é que tá, a água entrou, entendeu? Ah, então não entra mais. Muito pouco. Ela Ah, entra um pouquinho e tal, porque tem alguns lugares de rocha sedimentar que estão expostas, mas aham. ela entra muito pouco, porque imagina lá no aquífero Guarani, ó, que lembrança boa que você teve aí, que legal, obrigado. Lembra no aquífero Guarani, é rocha sedimentar, só que é uma região do sul do Brasil que sofreu com vulcanismo aqui, ó, vulcanismo no sul do Brasil, Paraná, por exemplo, São Paulo também tem aquífero Guarani. O que acontece nesse processo no sul do Brasil? Dá uma travada aí na internet, na imagem, tá, gente? Voltou. O que acontece no sul do Brasil? Formou uma grande bacia sedimentar na região sul do Brasil, e depois dessa bacia sedimentar, houve um processo de erupção vulcânica na fragmentação da Pangeia, lá atrás, houve erupção vulcânica, isso daqui é o vulcão, tá, gente? Houve erupção vulcânica, e essa erupção vulcânica cobriu essa bacia sedimentar com basalto. Então, o aquífero Guarani, a região sul do Brasil, tem essa particularidade. Ela foi uma rocha sedimentar exposta, aí a água infiltrou, entrou, acumulou muita água, virou o aquífero Guarani, e depois sofreu com erupções vulcânicas e o basalto cobrindo esse aquífero. Então tem que ficar atento a isso, porque o aquífero Guarani hoje ele recebe pouca carga de água, porque pouca água consegue infiltrar, diferente do aquífero lá do norte, né, que chama Alter do Chão, tá nas aulas dessa semana, tá, gente? Que ele ainda está exposto. Então toda a chuva da região norte ela acaba infiltrando e acumulando no aquífero Alter do Chão. Respondi? Respondeu, obrigada. De nada. Então, beleza. Mais alguma dúvida sobre rocha sedimentar, meu povo? Tranquilo? Vou virar a folha aqui, tá? Aí a gente chega no último tipo de rocha, que sem dúvida nenhuma é o tipo de rocha mais simples de ser entendida, que é a chamada, que é o terceiro tipo, que é a chamada rocha metamórfica. Parabéns para nós. Rocha metamórfica é a rocha que sofre metamorfismo. Então, para existir rocha metamórfica, a gente tem que ter rochas prontas, que podem ser sedimentares, podem ser magmáticas ou podem ser as próprias metamórficas que sofrerão modificação. Para acontecer o metamorfismo, a gente depende do aumento, tem que ser aumento, tá, gente? De temperatura e ou pressão, ou seja, pode ser a temperatura sozinha, pode ser a pressão sozinha, pode ser as duas juntas. Esse aumento da temperatura e pressão, ele vai fazer com que uma rocha pré-existente, né, que a gente vai chamar aqui de rocha A, que tenha, por exemplo, na sua composição os minerais S. Lá na aula eu acho que eu falei mineral A, mas aqui não vai fazer diferente. Os minerais S, por exemplo, aqui um basalto, por exemplo, um granito, por exemplo, um calcário, que tem sua composição química já pré-estabelecida. Essa rocha vai sofrer com aumento de temperatura e ou pressão, e essa química da rocha, essa mineralogia, ela será reorganizada, beleza? Que tipo de aumento de temperatura e pressão pode acontecer? Então, vamos lá. A gente pode ter o aumento da pressão quando nós tivermos a compactação da rocha. Quando uma rocha ela compacta, né, uma rocha sedimentar, ela fica muito espessa, com um peso muito grande, ela sofre a compactação, que também é conhecido, tem uma questão que a gente vai resolver aqui, que chama metamorfismo cataclástico. Eu adoro esse nome, eu acho legal demais. Que é esse metamorfismo por compressão, beleza? Só que aqui aumentou só a pressão. A gente pode ter o metamorfismo pelo aumento da temperatura. Como que a gente aumenta só a temperatura? Quando a gente tem uma área com vulcanismo. Então, o magma, entrando em contato com uma rocha pré-existente, ele pode aumentar a temperatura dessa rocha e reorganizar os minerais, tá? Com o granito isso acontece muito, quando o granito ele está exposto a um vulcanismo e o magma entra em contato com ele, ele pode não fundir, que ele funde com temperaturas superiores a 600 graus, mas ele vai chegar numa temperatura de quase fusão, ele vai ficar ali quase meio sólido, meio líquido.
ele vai se reorganizar quimicamente o granito, formando uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, em função do aumento só da temperatura na presença de vulcanismos ativos. Ou, que também é conhecido como vulcanismo hidrotermal, que é quando a gente aumenta a temperatura da rocha, pode aumentar também a temperatura da água, que aumenta a temperatura da rocha, por presença de magma. E a gente pode ter também o aumento, como eu falei aqui no começo, da pressão e da temperatura juntos. Isso daqui normalmente acontece em zonas de tectonismo. Normalmente tectonismo tangencial, transformante, esfregar, ou tectonismo convergente de bater um no outro. Também conhecido como metamorfismo regional, tá? Tem isso numa questão lá. Então, quando uma placa tectônica choca com a outra, em função do aumento da pressão, costuma aumentar a temperatura, né? Também, PV igual a nRT, aumenta a temperatura. Qualquer um desses processos produz a reorganização química dessa rocha, que ao invés dela ficar toda composta pelos minerais S, eles vão se reorganizar, produzir algumas reações químicas, eles vão se refazer, e eles vão passar a ser os minerais de rocha. Então, eles passam a ser outros minerais porque eles se reorganizaram quimicamente. E a rocha A vira a rocha B. Ela sofreu metamorfismo, seja por pressão, por temperatura ou pelos dois juntos. E aí ela vira uma nova rocha, tá? Eu acho a rocha mais fácil de entender. Para dar exemplo disso, se eu tenho, por exemplo, um calcário, o calcário, que é uma rocha sedimentar, ao sofrer metamorfismo, ele vira mármore. Normalmente, metamorfismo por compressão ou compactação, que é o típico de rocha sedimentar. Se eu tenho um arenito, o arenito ele vira o quartzito, que é uma rocha muito dura, também por compressão e reorganização dos minerais. O argilito, que é uma rocha sedimentar de argila de grãozinho mais fino, vira a ardósia, que é uma rocha meio azulada, meio esverdeada. Ela foi muito comum antigamente, tá? Nos tempos da minha avó, por exemplo, da minha mãe. A gente está falando aí de várias décadas atrás, a ardósia era mais comum do que o granito, porque o granito é mais caro. Se a gente tem, por exemplo, o granito, como é uma rocha muito dura, para ele metamorfizar tem que ser muito forte temperatura e pressão. Então, normalmente o granito ele metamorfisma em áreas de tectonismo, choque tectônico ou tangência de placa tectônica. Ao metamorfizar, ele vira a famosa gneiss. Beleza? Isso daqui para dar alguns exemplos, tá? De processos metamórficos. Então, aqui a gente tem a rocha original e aqui a gente tem a rocha metamórfica. Nesse processo natural de aumento de pressão, temperatura ou os dois juntos, beleza? Mas tem que existir uma rocha pré-existente, que pode ser qualquer uma própria metamórfica, uma sedimentar ou uma magmática, seja intrusiva ou extrusiva. Dúvida? Ficou tranquilo, meu povo? Legal. Vamos para a correção dos exercícios agora? Então, eu vou agora espelhar minha tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Beleza. Legal. Então, está todo mundo enxergando os exercícios aí, tá? As questões que foram pedidas, eu vou falar quais são aí, porque se alguém tiver alguma outra aí, manifesta, tá? Dá o grito aí para nós, igual foi semana passada, tá? Teve gente que pediu aí na hora que a gente estava corrigindo. As questões de hoje são, tá lá no campus, tá? Quem pediu foi Júlia, Isabelas, a Ana e a Júlia, tá? Foram as que pediram, tá? Essas questões aqui. Foi quem mandou dúvida aí de tipos de rocha. É a questão 1, 2, 3, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 6, 7, 9. É o que a gente vai corrigir agora, tá? Se alguém quiser outra aí, manifesta. Bom, questão 1. A gente repara que as questões sobre tipos de rocha, elas normalmente são fáceis, tá? Tem uma outra difícil aqui nessa lista aqui, tem uma outra difícil, mas via de regra são questões bem fáceis, tá? Não tem muita frescura nessa matéria, não. Então, repara o seguinte, a questão 1 é uma questão que tem aí o ciclo das rochas, que eu não vou ler, porque a gente já estudou.
E ele pergunta quais são as corretas, tá? O gabarito é letra D, de docinho. 1, 2 e 4 são verdadeiras. Olha 1. As rochas magmáticas podem se formar lentamente no interior da crosta terrestre pela solidificação do magma, sendo chamadas de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas ou abissais. Abissais é até um nome que eu nem falei. Abissal é profundeza, tá? Ou rocha profunda. Tudo que é profundo é abissal. Tem as fossas abissais no fundo do oceano, tem as rochas abissais, plutônicas ou intrusivas, solidificação lenta. Verdade. 2. O conjunto de processos que transforma sedimentos inconsolidados em rocha sedimentar é conhecido como diagênese ou ainda litificação. Falamos disso agora. Verdadeiro, que é o que vai colar um grão no outro, podendo ser processo físico, processo químico ou processo biológico. A 3. São exemplos de rochas metamórficas: o arenito, o mármore e o granito. Falso. Arenito é sedimentar, mármore é metamórfica e granito é magmática e intrusiva. Então o item 3 está falso. Só o mármore aí é exemplo de rocha metamórfica. O 4. O ciclo das rochas é ininterrupto e ocorre com os movimentos da crosta terrestre, com o vulcanismo, com o intemperismo ou com a erosão, por exemplo. Verdadeiríssimo. O movimento da crosta gera metamorfismo, choques de placas tectônicas, o vulcanismo gera rocha magmática e o intemperismo e erosão geram rochas sedimentares, e isso é ininterrupto. Enquanto tudo isso existir no planeta Terra, o ciclo ele é constante. Então o errado aqui é só o item 3, por isso a resposta é a letra D, de docinho, tá? A questão 2 foi pedido também. Segundo os geógrafos Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber, nós vamos estudar esses dois caras, são referências na geografia, tá? Nós ainda vamos estudar esses dois de maneira mais detalhada. No Planalto Meridional do Brasil, Planalto Meridional, meridional é sul, então no Planalto Sul do Brasil destaca-se a ocorrência de solos de terra roxa, caracterizados pela elevada fertilidade natural e, por isso, muito utilizados nas atividades agrícolas. O tipo de rocha, a estrutura geológica que dá origem ao solo de terra roxa e a atividade agrícola historicamente nele desenvolvida são, respectivamente, tipo de rocha que deu origem ao solo de terra roxa: rocha basalto, magmática extrusiva. Acabamos de falar isso aqui. Estrutura geológica, qual que é o tipo de rocha onde esse basalto vai ser encontrado? É o conjunto das rochas magmáticas extrusivas, também conhecidas como ígneas, beleza? Então é o basalto, que é uma rocha ígnea extrusiva, da bacia sedimentar do Paraná. Foi esse exemplo que eu dei aqui agora, respondendo à dúvida sobre o aquífero Guarani. Tem uma bacia sedimentar que é coberta pelo basalto, então está na bacia sedimentar do Paraná, lá no sul do Brasil, onde se desenvolveu o cultivo do café, beleza? Repara nas outras alternativas: o arenito, terra roxa derivada do arenito, isso é falso. Letra C, do granito, isso é falso. Letra D, do gneiss, isso é falso. Letra E, do diabásio, que é um tipo de rocha magmática, mas que não dá origem ao solo de terra roxa, só o basalto que dá. Então a resposta fica letra A, de amor, tá? Qualquer dúvida, manifesta aí, meu povo. A questão 3 fala assim, sobre os distintos tipos de rochas que formam os continentes, é correto afirmar. É correto na questão 3 a letra A, de amor também. O calcário é uma rocha sedimentar. Nós vimos que o calcário é uma rocha sedimentar de origem química, formada, via de regra, por exoesqueletos de animais marinhos e por outros animais marinhos que tenham calcário na sua composição, carbonato de cálcio, beleza? CaCO3, Ca2CO3, se não me engano. Então, calcário é uma rocha sedimentar. Sob a ação do intemperismo, origina, entre outras formas, as cavernas, cuja ocorrência é comum no Brasil. O que é o intemperismo nesse caso? É a ação principalmente da água dissolvendo o calcário. O calcário é uma rocha com muita facilidade, ele é dissolvido. A presença da água dissolve esse calcário e forma buracos nessa rocha, que a gente vai dar o nome de grutas ou cavernas, muito comum no Brasil. Então, 3, letra A, verdadeira. A letra B, o granito é uma rocha metamórfica, falso, ela é uma rocha magmática.
A letra C, a rocha predominante no continente sul-americano, predominantemente no Brasil, é o basalto, falso. Principal rocha é o granito sempre. Letra D, no Brasil, os arenitos não apresentam valor comercial. Eles apresentam valor comercial, até dei o exemplo na construção civil de fazer piso, por exemplo, em volta de piscina, fazer algumas paredes, fica bonito também. Letra E, no atual momento geológico não se registram rochas magmáticas intrusivas na superfície terrestre, é o que mais tem, que é o granito. Então a correta é a letra A, de amor. Questão 6. Assinale com V ou F. Na questão 6, o gabarito também é letra A, tá, meu povo? VFFV. Olha só, primeiro parênteses. A rocha ígnea intrusiva mais abundante na crosta terrestre é o granito. Todas as questões eu falei isso e é verdadeiro. Segundo, as rochas sedimentares são formadas a partir da compactação de fragmentos provenientes somente das rochas ígneas e metamórficas. Não. Rocha sedimentar pode ser proveniente de qualquer rocha, inclusive de outras rochas sedimentares, que viram sedimentos de novo, que viram outras rochas sedimentares e o ciclo continua. Terceiro, quando ocorrer a litificação do material magmático, litificação é virar rocha, então nesse caso é a solidificação do material magmático em áreas profundas da crosta, a rocha resultante será do tipo ígnea vulcânica, falso. Se é no interior da crosta, é a rocha magmática intrusiva, não é a vulcânica ou extrusiva. Quarto parênteses, o gneiss e o mármore são rochas metamórficas, resultantes da transformação de outras rochas devido ao aumento da pressão e da temperatura da rocha pré-existente. Lindo! Gneiss é o metamorfismo do granito e o mármore é o metamorfismo do calcário. Então fica VFFV. E para fechar com chave de ouro, não, para fechar não, a 7. É a 7 e a 9 que falta. A 7, olha só. Essa é mais difícil, tá, gente? Tanto é que ela apareceu em mais de uma dúvida aqui do pessoal que me mandou. É um tipo de metamorfismo que se desenvolve em grandes extensões e em grandes profundidades. É responsável pela formação da grande maioria das rochas metamórficas da Terra. Outra característica desse processo é o fato de que o fluxo de calor pode ser intenso enquanto as transformações metamórficas ocorrem pela ação da temperatura e pressão. Qual é o único processo metamórfico que tem ação da temperatura e pressão juntos? Eu acabei de falar isso. É quando a gente tem tectonismo. Então, significa que o texto fala do tectonismo, que é o principal processo de metamorfização de rochas do planeta Terra. E eu sei que é tectonismo porque ele fala da ação da temperatura e pressão dirigida. Então, ele está falando que os dois são juntos, tá? E junto. O tipo de processo acima descrito é conhecido como metamorfismo tectônico. Só que o metamorfismo tectônico tem um sinônimo que é chamado de metamorfismo regional. Por isso a resposta é a letra B, de bola. Para vocês conseguirem anotar aí, se tiver alguém anotando isso. A letra A fala metamorfismo cataclástico. É a mesma coisa que metamorfismo por compressão. É apertar a rocha, tá? Tem a ver com peso, não tem a ver com tectonismo. Hidrotermal tem a ver com o metamorfismo do magma quando ele aumenta só a temperatura. E o metamorfismo dinâmico, ele é sinônimo do metamorfismo cataclástico. Então, cataclástico, dinâmico e por compressão são sinônimos. Hidrotermal é quando tem magma, aí é só temperatura, e regional é quando tem temperatura e pressão, que é o metamorfismo tectônico. Então, a resposta fica a letra B, de bola. E para fechar com chave de ouro, agora sim, a questão 9, rapidamente aqui. O gabarito da 9 é a letra D, de dado. 2, 3 e 4 são verdadeiros. Olha o item 1. As rochas ígneas ou plutônicas intrusivas, como quartzitos e os gneiss. Aqui já está falso, porque quartzito e gneiss são rochas metamórficas, não são rochas ígneas ou plutônicas intrusivas, que são magmáticas. O 2. A crosta sólida do planeta é constituída de uma variedade enorme de materiais minerais e rochosos, embora apenas 2 desses materiais não predominem, o alumínio e o silício. O item 2 é verdadeiro. Alumínio e silício são os materiais que nela predominam. Tanto é que a crosta é formada por Sial. Vamos lembrar da composição química. 3.
Existem na superfície terrestre rochas que resultam de transformações químicas sofridas por materiais em suspensão existentes na água. O salgema e a gipsita exemplificam esses corpos rochosos. É uma questão mais específica e ela é verdadeira. Salgema e gipsita são tipos de rocha formadas por matéria orgânica em suspensão na água que depositam no fundo da água e viram uma rocha. Tá? É rocha sedimentar química, como se fosse um calcário. Item 4. As rochas metamórficas resultam de transformações sofridas em sua composição e sua estrutura por rochas pré-existentes quando entram em contato com rochas magmáticas ou quando submetidas a elevadas pressões e temperaturas. Verdade, e principalmente quando entra em contato com rocha magmática ainda em elevada temperatura. Isso pode produzir metamorfismo em outras rochas. E o 5, que é falso. Em um mesmo meio bioclimático, rochas ígneas e rochas sedimentares resultam em relevos iguais. Isso é falso porque cada uma delas vai ter processos de formação e resistências diferentes. Então, os relevos são diferentes dependendo do tipo de rocha, que é aquilo que vai sofrer a modelagem do relevo. Tranquilo? Com isso, a gente corrige, termina a correção de todas as questões pedidas.